Boa tarde, pessoal! A nossa videoaula de hoje abordará o gênero textual lenda. As lendas, elas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. Elas são produções que nasceram da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Além disso, elas são contadas de boca em boca, de geração em geração. E assim elas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas características, que é a fantasia. Ou seja, como elas são contadas, são passadas de boca em boca, elas sofrem pequenas alterações, transformações. E pessoal, as lendas também, elas contam histórias repletas de personagens diferentes. Como é que se diz? Os quais eles possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. Agora, vamos ver como surgiram as lendas e suas principais características. A palavra lenda provém do latim e significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares, em razão da comparação entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Não demorou muito para que estas narrativas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas. Atualmente, a lenda, transformada pela tradição, é o produto inconsciente da imaginação popular. Características: é ficção, narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais, fazem parte da tradição oral dos povos, cada cultura tem o seu conjunto de lendas, sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente, possuem elementos fantásticos como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana e possuem características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são o Curupira, Saci-Pererê, a Sereia Iara, Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa, Boitatá e outros mais. Vejamos agora alguns deles. Lenda da Iara. Iara era uma índia admirada pela sua beleza e também pelo fato de ser uma grande guerreira. Invejosos, seus irmãos resolveram matá-la. Mas sendo uma guerreira habilidosa, consegue vencer a luta e é ela quem os mata. Com medo de ser punida pelo pajé da tribo, foge. O pajé era seu pai, o qual, após encontrar Iara, resolve castigá-la, lançando-a ao rio para que ela morresse, tal como seus irmãos. No entanto, os peixes salvam a Índia, a qual se transforma numa bela sereia que passa a habitar os rios da região da Amazônia. Atraindo os homens para lá, tenta afogá-los. Segundo a lenda, quem consegue escapar enlouquece e somente pode ser curado por um pajé. Lenda do Curupira. O Curupira é o protetor das florestas. Apresenta como principal característica o fato de ter os pés virados para trás. Apesar de ser perverso, ajuda os caçadores que lhe oferecem cachaça e fumo, proporcionando-lhes caça bem-sucedidas. Além de estar associado a casos de violência e raptos de crianças. O Curupira pode fazer com que as pessoas se percam na mata. Para distrair o Curupira e poder escapar dele, deve ser dado um novelo de cipó com a ponta bem escondida. Ao tentar encontrar a ponta, o Curupira se distrai, dando tempo para que as pessoas fujam. Lenda do Boto. O Boto Cor-de-Rosa é um galanteador que se transforma em um rapaz jovem e muito bonito para se encontrar com as moças da comunidade. Isso acontece principalmente por ocasião das festas juninas. É conhecido pelo seu chapéu branco, que usa para tentar esconder o nariz pontudo, que se mantém após a transformação. Após seduzir as moças, ele as leva para o rio, onde as engravida.
Quando regressa à comunidade, a moça aparece grávida, sem saber quem é o pai do seu filho, motivo pelo qual as crianças que não conhecem o pai dizem ser filhas do boto. Lenda do Boitatá. O boitatá é uma serpente de fogo que protege a floresta. Sua lenda possui várias versões. Em uma delas, uma cobra adormecida durante um longo tempo acordou faminta e, para saciar a sua fome, comeu os olhos dos animais. Transformando-se numa cobra de fogo, a sua luz assusta quem quiser fazer mal à floresta durante a noite. É conhecida através de vários nomes pelo Brasil. Os índios o chamam de Embaetatá e os nordestinos dizem que essa personagem representa a alma dos compadres e das comadres. Outra versão remota ao dilúvio, quando para se proteger a cobra entrou num buraco escuro. Lá os seus olhos cresceram. De dia o boitatá não enxerga, mas à noite vê com clareza. Lenda do Saci Pererê. Saci Pererê é um menino conhecido pelas suas travessuras. Além de esconder objetos das pessoas, ele faz trança nos cabelos dos animais e atrapalha o trabalho das cozinheiras, fazendo com que elas queimem a comida. Tem uma perna só, usa gorro vermelho e fuma cachimbo. Mas nem sempre foi assim. Inicialmente, o Saci tinha 2 pernas, mas perdeu uma lutando capoeira, a partir de quando começa a fumar. Nascido de um bambu, quando morre, o Saci vira um cogumelo venenoso. A lenda do lobisomem. Essa lenda é conhecida praticamente no mundo todo. Ela o define como um ser, parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, ato de transformar-se em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformada em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítima para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou a objetos cortantes feitos também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isto é, de pai para filho, e que aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem transformam-se também em lobisomens pouco tempo depois. Ou seja, existem mais outras lendas, outras coisas, outras versões a respeito dessa história do lobisomem. Existem várias e várias, são várias lendas a respeito dessa lenda do lobisomem. Muitas dessas lendas, pessoal, se originaram em ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos que eram causados por animais e pelo assovio, muitas vezes, do vento, nas matas, que causava, assim, certo mistério. Então, com isso, observamos que as lendas elas são narrativas que fazem parte da nossa cultura. E por hoje é só, e na próxima aula veremos mais exemplos desse gênero. Até mais, galerinha, e bons estudos!